coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje estou com o intérprete Bruno Braga. Bora aprender mais um pouquinho de matemática. Operações com números naturais. Imagine você como um estudante dessa turma de sala de aula e tem que resolver o problema. Então, qual que é o problema? Olha a imagem para você ver. Presta atenção na imagem. Beatriz incorporou no seu álbum 13 figurinhas. Sabendo que seu álbum já tinha 36 figurinhas, quantas figurinhas tem o álbum de Beatriz? Então, vamos prestar atenção. Olha aqui, tem palavrinha nova, incorporou. Então, toda vez que você ler um texto e tiver palavra que você não conhece, é bom você ir ao dicionário e entender o que significa aquela palavra. Então, qual é o significado da palavra incorporou? Incorporou é acrescentar alguma coisa nova a certo indivíduo, conjunto e daí por diante, etc. Para resolver um problema, é muito aconselhável que você faça boas perguntas para te ajudar na solução do seu problema. Então, vamos lá. Qual o significado da palavra incorporou para a matemática? Né? Porque quando você vai consultar um dicionário, tem vários sentidos para a palavra. Então, como a gente está tratando de um problema matemático, você vai entender o que significa essa palavra para a matemática. Então, olha lá, Beatriz incorporou no seu álbum 13 figurinhas. O que significa esse incorporou aí? Ele significa acrescentar, somar. Então, isso significa que vai acrescentar, somar, significa que a gente tem que fazer uma operação de adição, tá? Então, vamos lá. Quantas figurinhas foram acrescentadas ao álbum? Olha lá, Beatriz incorporou no seu álbum 13 figurinhas, ou seja, ela acrescentou 13 figurinhas no seu álbum. Tá bom? Então, ela acrescentou essas figurinhas. Então, vamos lá. Ela acrescentou 13 figurinhas. Então, quantas figurinhas foram acrescentadas ao álbum? 13. A gente já sabe que Beatriz incorporou ou acrescentou 13 figurinhas. Quantas figurinhas já tem no álbum? Então, vamos lá. Olha lá, já sabemos que seu álbum já tinha 36 figurinhas. Então, no seu álbum já tinha anexado ou incorporado ou colado 13 figurinhas. Ó, 36 figurinhas. Tá aqui, ó. Sabendo que seu álbum já tinha 36 figurinhas. Então, quantas figurinhas já tem no álbum? 36 figurinhas. Outra pergunta que é bom para você entender, para começar a resolver o problema. O que a pergunta realmente quer nesse problema? Então, sempre quando você estiver lendo, você vai ser bem-sucedida, exatamente bem-sucedidos, né, na interpretação do problema, se você gastar um tempo para entender o que tem no problema. Por isso que eu estou falando que você tem que ter a atenção na leitura, entender o problema parte por parte, para depois você começar a solução. Então, o que a pergunta realmente quer? A pergunta lá, ó, do meu problema é: quantas figurinhas tem o álbum de Beatriz? Ou seja, ele quer saber quantos. Então, eu já tinha 36, ela veio e incorporou, ou seja, ela acrescentou. O acrescentar aí, no caso, é uma operação de adição. Então, vamos lá.
Então, ele quer saber exatamente o total de figurinhas que tem nesse álbum. Então, tente exercitar sempre que possível o cálculo mental que a gente teve na aula passada, né? Então, como é que fica? 36 com mais 13. Você lembra que era feito, né? Que foi falado na aula passada, que era como é cálculo mental, a gente faz a operação inversa que é no papel. No papel, a gente começa da direita para a esquerda. Aqui vai, né, no cálculo mental, vai da esquerda para a direita. Então, 36 com mais 13, você vai somar 36 com mais 10. 46 com mais 3, porque ficou faltando 3 aqui, ó. Ficou 49. Então, escreva sua resposta por completo. Exercite escrever. Exercite pôr uma resposta completa. Não deixa só 49. Escreve por completo lá. Então, Beatriz tem em seu álbum 49 figurinhas, certo? Então, tente voltar no seu pensamento ou voltar no problema e ver o que é realmente que o problema estava perguntando. Ele não estava perguntando quantas figurinhas tem que ficou colado no problema. Você lembra que nós falamos sobre isso? Que foi anexado, que foi incorporado no problema. Quantos tinha ao todo? Então, na realidade, temos 49 figurinhas nesse álbum. Então, nós vamos ver agora algumas palavras que dão a ideia, né, de adição, da operação adição, tá bom? Então, vamos lá. É acrescentar, acrescer, acréscimo, adição, adicionar, aditar, agregar, ajuntar, associar, aumentar, concentrar, incluir, incorporar, inteirar, juntar, junção, juntar, mais, reunião, reunir, soma, somar, somatório, total, totalidade, totalizar, união, unir e outros. Então, nós vamos sempre encontrar no dia a dia, né, ou nos problemas de matemática, palavras que dão essa ideia de adição, tá bom? Então, vamos lá. Palavras que dão ideia ainda de adição. Nós vamos ter as conjunções aditivas que você estuda no português, na língua portuguesa. A junção aditiva tem algumas que dão a ideia, né? Tem algumas que dão a ideia de noção de adição. Quem são elas? O i, né, que é conjunção aditiva, mas também, mas ainda, como também, bem como. Então, tudo isso aí da conjunção aditiva vai te dar a ideia, né, do que é adição. Então, se você tem lá, por exemplo, 56, na realidade é o número 50 com o número 6. Você vai adicionar, vai formar os 56. Então, essa junção dá a ideia de adição. Então, todas essas conjunções aditivas, ela está fazendo o sinal de juntar um com o outro, que aí vira uma junção, né? No caso da matemática, que vai adicionar, tá? Então, palavras que dão a ideia de subtração. Nós vamos trabalhar essas palavras também. Então, abater, banir, completar, cortar, deduzir, apropriar, descontar, destruir, diferença,
eliminar, diminuir, esconder, excluir, extrair, faltar, furtar, gastar, livrar, minuendo, menos, negar, piscar, privar, reduzir, resto, retirar, roubar, subtrair, subtração, suprir, tirar e etc. Aqui é picar, tá? Então, quando você tem a ideia de picar alguma coisa, eu tenho um desenho e eu estou picando, eu estou reduzindo, eu estou subtraindo. Se você pega um tecido, né? E você vai cortar, você também está reduzindo aquele tecido. Então, toda vez que você tiver problema ou no seu dia a dia tiver alguma situação nesse sentido, você vai ter essa situação de subtração, tá? Então, vamos para um outro probleminha na imagem. Pedro assiste o campeonato de futebol em Três Corações. Ele olha para o relógio e vê que são 20 horas e 15 minutos. O jogo vai terminar às 21 horas. Quanto tempo falta para acabar o jogo? De novo, antes de você começar a fazer um problema, resolver um problema, você tem que ter boas perguntas para você não se perder. Quando você faz boas perguntas, você está fazendo com que você tenha a facilidade de ter boa interpretação daquele problema e não errar. Então, vamos lá. Faça boas perguntas para te ajudar a resolver seu problema como? Então, no caso desse problema. Que horas eram quando Pedro olhou para o relógio? Então, vamos lá. Olha lá. No problema, está falando lá, Pedro assiste o campeonato de futebol em Três Corações. Isso aí é o local aonde que ele está assistindo. Ele olha para o relógio e vê que são 20 horas e 15 minutos. Então, quando ele olha para o relógio, ele viu que são 20 horas e 15 minutos. Então, vamos para a próxima pergunta. Que hora termina o jogo? Então, vamos lá. O jogo vai terminar às 21 horas. Então, o jogo termina 21 horas. Quantos minutos tem a hora? Isso aí não está no problema, mas é uma... Como é que fala em português? Eu esqueci. Você tem conhecimento prévio, né? Para fazer o problema, que no caso, 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos. O que o problema realmente quer? Então, vamos lá. Qual é a pergunta que o problema quer? O que a gente quer resolver nesse problema? Quanto tempo falta para acabar o jogo? Então, ele quer saber exatamente o tempo do término desse jogo, das 20 horas e 15 minutos até chegar às 21 horas. Então, eu estou saindo das 20 horas e 15 minutos, eu quero saber quanto tempo gasta para completar até inteirar as 21 horas. Então, tá aí, quanto tempo gasta para completar as 21 horas? Tente fazer cálculo mental, porque o cálculo mental você vai ter a prática se realmente praticar, né? Cálculo mental, como eu falei na outra aula, é prática, e prática a gente tem somente praticando. Então, eu tenho 21 horas menos
20 horas e 15 minutos. É o tempo que eu estou querendo para completar 21 horas. De 20 horas e 15 minutos é o que falta para completar e para chegar a 21 horas. Então, vamos pensar. Como 21 horas é 1 hora depois de 20, então, por quê? Porque nós estamos falando de 20 horas e 21 horas. Então, nós estamos falando de 1 hora de um para o outro. Então, 1 hora tem 60 minutos, que é exatamente, ó, de 20 horas até chegar 21 horas, vai percorrer, vai passar, né, 60 minutos. Então, eu tenho 60 minutos menos 15. Por quê? 15 é o que eu já tenho, que já passou no meu relógio. Então, é o que falta para completar até 21. Ou seja, 60 menos 15, que vai ser quanto? 45. Então, escreva uma resposta por completo, certo? A resposta, o ideal é que você sempre coloque a resposta por completo para você exercitar não só a escrita, como exercitar a sua memória e o seu raciocínio para completar o problema. Então, faltam 45 minutos para terminar o jogo que Pedro assiste. Então, hoje você aprendeu sobre resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Toda vez que você for para a resolução de problemas, tente achar, né, quais as operações que estão envolvendo aquele problema. Faça boas perguntas, porque é através de boas perguntas que você vai ter uma melhor interpretação do seu problema e aí você vai ter a possibilidade de não errar o problema. Tenha calma ao resolver um problema, né? Procure o significado das palavras, né? Sentido das palavras. Tem palavras que elas são indicativos de como está acontecendo a operação no seu problema. E não é só no problema, eu estou falando de um modo geral, no seu dia a dia, tá? Então, quando você fala, né, de adição, subtração, é você praticar isso no seu dia a dia para entender quando é adição, quando é subtração. Palavras que dão ideia à subtração, você aprendeu um pouquinho hoje. Porém, tem muitas outras. Por isso que eu falo, quando você não sabe qual é, né, o significado das palavras, você tem que ir no dicionário e entender qual é esse sentido, né? E não é só palavras que dão ideia de adição e subtração. Tem palavras que dão ideia de multiplicação, de divisão, que futuramente a gente vai entender elas também, tá? Então, toda vez a dica fica, né? Procure sempre ler o problema com calma, dê boas respostas, entenda o problema passo a passo, procure saber o que está escrito na pergunta, o que exatamente você quer daquele problema, para depois você resolver o problema, tá bom? Então, até a próxima aula!